Vamos esperar o pessoal entrar. Aí, ó, já tá começando a entrar. 15 pessoas. Nó. Aqui, o chat é aqui. Só vamos esperar um pouquinho, pessoal, vocês que estão entrando aí. Esperar um pouquinho para a gente poder dar os nossos recados. A gente já está com 35 pessoas. Esperar um pouco ainda. Bom, já vou começar a falar, já deu 50 pessoas presentes. Muito boa noite a todas e todos que estão participando de mais uma webinar do Cinep. Eu acho que essa é a quarta ou quinta webinar que a gente tem feito aqui, né, para tentar esclarecer alguns pontos, para tentar dar uma luz aí nesse tempo, né, de isolamento social, nesse tempo de suspensão de aulas. A escola a gente sabe que não pode parar e a gente também não pode, e a gente vai tentando fazer da melhor forma possível. Pessoal, o formato do webinar, a gente está na plataforma Zoom, vocês sabem, e a gente vai fazer o seguinte, o chat, né, que geralmente muitas pessoas fazem perguntas pelo chat, o chat vai ser um espaço para vocês poderem se cumprimentar, para poder falar de onde veio, para poder conversar, isso aí fica livre para vocês. Agora, as perguntas vão ser feitas por um QIA que está do lado do chat, que chama Questions and Answers, perguntas e respostas. Quando vocês quiserem clicar, né, quiser fazer alguma pergunta, clicar nesse QIA que está aí do lado do chat, vocês podem digitar pergunta, eu vou ser o mediador, eu vou pegar essas perguntas e vou passar para a Priscila, né? A gente vai ver ainda assim se for um fluxo de perguntas muito grandes durante um tema específico, eu interrompo ela ou então a gente deixa isso tudo para o final, tá certo? Queria agradecer a todas e todas que estão aqui presentes, já somos 65 pessoas, acredito que aí daqui a pouco começa a encher mais, né? Vou passar a palavra para a Zuleika, que é a presidente do Sindicato das Escolas Particulares de Minas Gerais. Depois, eu apresento a Priscila e falo um pouco sobre o que ela vai falar na noite de hoje. Zuleika, você. Boa noite a todos, a todas. Sejam bem-vindos, não presencialmente, mas aqui mesmo na minha casa. Eu não deixo de sempre relacionar o nosso sindicato com a Casa da Educação. Hoje, numa live que eu fiz mais cedo, com o Instituto Casa Grande, eu disse que nós tentamos mudar esse perfil desse nome sindicato pela característica que ele carrega e conseguimos, né? Porque a gente tem feito, mesmo nesses momentos difíceis de pandemia, nós temos trazido pessoas que vão agregar valor ao Cinep, agregar valor a vocês que estão ouvindo, que tiram esse momento na noite para estudar, para aprender, e contando com parceiros fiéis, né? Porque a gente sabe que em tempos de pandemia é muito difícil a gente conseguir realizar todos os projetos que nós fizemos, né? Todos os projetos que a gente tentou articular, é muito difícil, mas Deus é tão bom que conseguiu colocar essas plataformas nas nossas mãos e os parceiros que também são tão fiéis a gente. A Priscila hoje está com a gente, a Priscila já é nossa parceira já há muito tempo, ela vem sempre contribuindo muito pelo Brasil afora, tem visto a Priscila em várias lives aí, pelo Brasil afora, né, sempre contribuindo com a maioria das lives são específicas para os professores, porque o nosso foco, apesar de nós sermos um sindicato voltado para as escolas, a gente sabe que na ponta nós temos os professores, razão maior para estarmos nessa roda viva aí de lives e lives e lives, sempre buscando o aperfeiçoamento do trabalho do professor e ajudando que eles possam criar também alternativas para fazer o seu trabalho cada vez melhor e com mais facilidade, né? E hoje a Priscila veio aí
para falar mais uma vez sobre o que lá atrás nós começamos, né? Nós tivemos que parar de falar um pouco sobre o ensino médio, né, Priscila? Em pandemia, mas nós estávamos no ritmo da BNCC, já buscando os itinerários, né, e estudando, tentando mudar. Então, hoje a Priscila veio falar um pouco sobre isso, e eu espero que nós tenhamos aí uma noite muito agradável, com as orientações que a Priscila tem para dar, sempre agregando valores aos nossos objetivos e ao nosso trabalho. Para vocês, agradeço muitíssimo a participação. Sempre que tiver, né, vocês estão sempre convidados para a gente aproveitar nesse tempo de pandemia também esses momentos de formação que não deixa de ser uma formação continuada. Muito obrigada a todos, uma boa noite. Agradeço mais uma vez a Priscila pela gentileza aí de estar sempre com a gente e agradeço também a toda a equipe do Cinep, né? Sem eles também a gente não conseguiria estar fazendo tantos trabalhos maravilhosos aí. Tá bem? Uma boa noite aí. E aí, com vocês agora, o Lucas vai conduzir aí com a Priscila. Boa noite, Zuleika. Obrigado, Zuleika. Já temos mais de 80 pessoas aqui na live, então eu queria dar novamente os informes que eu tinha dado anteriormente, que durante a nossa live vocês podem usar o chat, como algumas pessoas já estão fazendo, para poder se apresentar, para poder conversar, para poder discutir entre vocês, mas como geralmente as perguntas são feitas e o fluxo vai se perdendo no meio do chat, para ficar mais fácil para a gente aqui, para as dúvidas serem respondidas, do lado do chat existe um botão com a letra Q e A, que significa Questions and Answers, que é perguntas e respostas. Então, vocês podem clicar quando tiver alguma dúvida, escrever o nome, ou se não quiser escrever o nome, tudo bem também, escreve o nome, as perguntas, e a gente vai tirar, no momento oportuno, essas dúvidas de vocês, tá bom? A Priscila é uma pessoa que ela é uma parceira do Cinep, às vezes eu penso que às vezes ela é quase parte do quadro de funcionários, porque é quase um patrimônio do Cinep, né? Priscila sempre muito disposta e muito, principalmente, generosa com a gente, em dar essas formações, em compartilhar do conhecimento dela, né? Ainda mais nesse momento que a gente sabe que são muitas dúvidas, muitos questionamentos, né? A gente, no meio de um preparo para aplicar uma reforma do ensino médio, veio uma pandemia e todo mundo parece que esqueceu, né, Priscila, dessa questão. Então, vou apresentar a Priscila Boy. A Priscila Boy hoje vai falar para a gente sobre reforma do ensino médio, como pensar essa nova organização. A Priscila Pereira Boy, ela é diretora da Priscila Boy Consultoria, escritora e palestrante pelo Brasil inteiro. Ela, agora virtualmente, mas antes ela estava no sul, no interior, estava em Santa Maria, Rio Grande do Sul, depois estava lá em Recife. Ela deve conhecer o Brasil como poucos, né, Priscila? Então, queria te dar boas-vindas, né? O Cinep sempre está de portas abertas para você e te agradecer a sua generosidade em poder partilhar um pouco do seu conhecimento com a gente. Agora a palavra é sua, Priscila. Muito obrigado. Nossa, boa noite. Eu agradeço muito, né, a generosidade de vocês, agradeço muito por estar aqui. Estou vendo aqui muitas pessoas de outras localidades conhecidas, gente de Nova Friburgo, gente de Belo Horizonte, gente lá de Santo Antônio de Pádua. Realmente o Brasil é grande e eu já rodei bastante o Brasil. Eu estou com muita saudade de viajar, de estar com as pessoas. E todo mundo já me conhece, né? O Lucas já me apresentou. Eu achei, Lucas, que eu já era funcionário do Cinep, que eu achei que eu já trabalhava no Cinep, eu já me sinto parte, né? A noção de pertença é grande, porque um local que realmente tem um compromisso com a educação, como o Cinep de Minas Gerais tem, a gente tem que realmente ficar junto e caminhar junto. Então, eu quero dizer para vocês que nesta noite, eu só queria dizer, Lucas, que eu tô aparecendo aqui, eu acho que eu tô... Para mim tá, Priscila. Acho que tá todo mundo te vendo, sim. Tá. As pessoas estão me vendo aqui, você tá na tela grande. Ah, eu tô aqui no quadradinho aqui do lado. Bom, então é o seguinte. Nesta noite, nós vamos conversar, então, sobre a reforma do novo ensino médio. Conforme o Lucas sinalizou, o que aconteceu, gente?
Aconteceu que a pandemia quebrou o nosso ritmo. O ensino médio já é um desafio, a reforma já é complexa, não é simples, a reforma não é simples. E a gente ainda teve aí essa quebra, os gestores, os professores, está todo mundo com a cabeça no ensino remoto, que é uma coisa que a gente foi pego de surpresa. Então, o que aconteceu? Eu comecei a receber pedidos e demandas também para poder conversar, voltar a conversar sobre o novo ensino médio. Então, por causa disso, a gente está agora retomando o assunto, porque a lei não mudou. Ano que vem é a implantação. Então, a gente não pode também deixar tudo para a última hora. Eu vou partilhar minha tela aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Acho que é essa daqui. Isso. Agora vamos fazer assim. Pronto. Então, nós vamos conversar aqui nesta noite sobre o novo ensino médio. Aqui tem as minhas redes sociais. Eu quero te convidar para me seguir lá no Instagram, Priscila_Pereira Boy. No Facebook, Priscila Pereira Boy. Na verdade, eu tenho uma página, Priscila também _Pereira Boy. E, na verdade, o que a gente vai fazer semana que vem? Hoje nós temos um tempo máximo de 60 minutos, a proposta é de não fazer uma formação muito longa, mas na semana que vem, de 3 a 6 de agosto, segunda, terça, quarta e quinta, eu vou fazer lá no meu YouTube uma série de lives, a jornada do novo ensino médio. Se você não se inscreveu, vai lá no site www.priscilaboy.com.br, as lives são gratuitas e lá eu vou aprofundar o que eu estou falando hoje. O que nós vamos falar hoje? Nós vamos fazer um apanhado geral, um resumão de tudo e lá nas lives, como a gente tem 4 dias, você pode convidar os seus professores, coordenadores, todo mundo que quiser ir e aí a gente vai aprofundar mais, tá? Tá aí o site, ó, www.priscilaboy.com.br, é só você ir lá no site, se inscrever, você vai receber um videozinho meu de boas-vindas. Se você quiser entrar num grupo de WhatsApp exclusivo para receber informações, você clica para entrar e aí você vai acompanhando. Então, essa parte inicial aqui, nós vamos falar um pouquinho dos marcos legais, porque é o seguinte, gente, para entender a reforma, a gente precisa realmente ver o que foi modificado, quais os documentos que a gente tem que entender, não é só você ler a lei da reforma. Eu quero dizer o que aconteceu com a lei 13.415, que é a lei da reforma do ensino médio. O que ela alterou? Ela alterou a LDB. Então, lá na parte da LDB, na modalidade de ensino médio, você vai ver que ela alterou uma série de coisas que nós vamos conversar hoje. Ela altera o Fundeb, que é a oferta das verbas. Por quê? Porque agora, com a carga horária proposta de 1.400 horas, vai ter que ter ensino em tempo integral, então vai ter que mexer no financiamento. A rede privada, nós não vamos nem falar disso aqui, porque a rede privada não participa desse financiamento. Mas ela alterou o Fundeb, ela alterou também a CLT, que é o regime de contratação de professores, que antes não podiam trabalhar o dia inteiro na mesma escola e agora eles podem ficar 2 turnos na mesma escola. Então, alterou algumas coisas da CLT, revogou a lei da língua espanhola, que era obrigatória e que agora no ensino médio não é mais, e instituiu uma política de fomento, que aí é a questão que eu falei do tempo integral, do dinheiro e do financiamento. Para você entender a reforma do ensino médio, você tem que ler esses 4 documentos que são básicos. Nós temos outros. Nós temos o Plano Nacional, nós temos uma série de coisas, mas esses aí já são realmente suficientes para você entender. Então, primeiro, você tem que ler a Lei 13.415. Ela foi a primeira, ela que instituiu o novo ensino médio. Mas ela não clareou tudo. A gente lê a lei da reforma, fala que tem que ter itinerário formativo, fala que o aluno vai escolher, fala que tem que ter uma parte flexível, mas não fala nem o que é itinerário, como é que ele deve ser organizado, fala de forma tão genérica, tão generalista, que aí vem as diretrizes que foram reformuladas, e aí nas diretrizes você tem ali realmente alguns glossários. Fala o que é itinerário, o que é unidade curricular, fala como são as ofertas. Depois a BNCC, porque a BNCC é o coração da reforma.
A BNCC, quem não entender e não ler a BNCC, não vai conseguir desenhar a arquitetura do novo ensino médio. E o referencial de elaboração de itinerários formativos. Os itinerários formativos têm um referencial de elaboração, tem legislação, tem a matriz lá dos eixos estruturantes, então se você quiser entender a reforma, você vai precisar ler pelo menos esses 4 documentos aí que a gente trouxe. Você vai perceber que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo, ela nos propõe um novo caminho, que é desenvolver competências e habilidades. Então, a gente sai do conteúdo isolado, o ensino médio sempre trabalhou com muito conteúdo, com robustez de conteúdo, a gente sempre fica ali olhando para o Enem e dá conteúdo, e dá mais aula, e dá tutoria, e dá monitoria. E a proposta agora é, vamos desenvolver competências e habilidades, vamos sair do conteúdo isolado. O conceito de competência, que foi descrito pelo Conselho Nacional no documento que eles publicaram logo após a BNCC, que é o documento de implantação da base, ele diz que a competência, para os efeitos dessa lei, é a mobilização de conhecimentos, de habilidades e de atitudes. Então, eles basearam-se no PRENU. O PRENU fala que competência é a capacidade de mobilizar vários recursos para resolver uma situação complexa, uma situação problema. Quando eu estou diante de um problema, eu não mobilizo só o cognitivo, eu não mobilizo só o quê? O conteúdo. Eu mobilizo outras coisas para que eu possa dar conta de resolver o problema. Então, o sujeito competente é aquele que dá conta de resolver problemas. Esses problemas não necessariamente são problemas matemáticos, são problemas da vida, são problemas que ele vai enfrentar lá no seu trabalho, lá nos seus relacionamentos, lá na família. Uma pessoa competente, ela mobiliza recursos. E o conceito de habilidade é saber fazer. A habilidade seria o conhecimento em ação. A diferença entre conteúdo isolado e habilidade é que para trabalhar na perspectiva de habilidade, você tem que jogar o conteúdo dentro de um contexto. A habilidade sempre vai ter um contexto para você trabalhar aquele conteúdo. Então, o novo caminho que se propõe para nós é trabalhar a perspectiva de competências e habilidades. Então, aí já é uma primeira pista. Eu não vou pensar um ensino médio só focado em conteúdo isolado. Eu tenho que ter contextos, eu tenho que ter outras formas de oferta, eu tenho que ter fluidez. Então, a gente vai ver como que eles pensaram na arquitetura e no desenho disso para atender essa perspectiva de competências e habilidades. Lá no parágrafo 2º das diretrizes curriculares, diz que o currículo por área do conhecimento, e a gente vai ver que a BNCC ela veio por área, ela não veio por componente curricular, ele deve ser organizado e planejado dentro das áreas de forma interdisciplinar e transdisciplinar. Opa! Está dizendo para a gente que não é para você organizar um ensino médio nas caixinhas das disciplinas. Ah, eu dou aula de história, eu vou pensar só na história. Ah, não, eu dou aula de geografia, eu vou organizar a geografia. A gente já tem os ensinos médios do país, a grande maioria, tenta fazer um trabalho interdisciplinar. Eu falo tenta porque algumas escolas até conseguem fazer esse diálogo com os colegas, esses planejamentos coletivos, projetos, mas a grande maioria das escolas não consegue fazer isso. Por quê? Não encontra com o colega, não tem horário para sentar e planejar junto, não divide ali o projeto, não tem condições de fazer isso. Quando a gente anda pelo Brasil, a gente vê que as tentativas existem, mas às vezes não há possibilidade. E às vezes a pessoa acha que está trabalhando de forma interdisciplinar, mas não está. Então, fica muito claro na diretriz que você vai olhar agora para as áreas do conhecimento e vai fazer um diálogo com o seu colega, com a área do seu colega, e que isso vai ter que ser trabalhado ou desejado de forma transdisciplinar. A transdisciplinariedade, ela pressupõe a ausência de fronteiras entre as disciplinas. Então, quando você está na rua e você se depara com uma situação, cai um fruto de uma árvore, aquilo é física, aquilo é matemática,
Aquilo é química, o mundo é multidisciplinar. Você não para pensar qual disciplina que está representada aqui. Não, é uma série de coisas que se conectam o tempo inteiro. Então, o desafio para nós vai ser organizar um ensino médio que não tenha foco em disciplina isolada e em conteúdo, que tenha foco em habilidades e competências e que dialogue com as outras áreas do conhecimento de forma transdisciplinar. Bom, o que foi de mudança aí bem significativa que teve na BNCC? Aí, o que você pode ver aí? Ó? Eu não sei se está tampando aqui. Vamos lá. Primeira mudança, carga horária, tá? Lá na lei da reforma diz que você tinha na LDB uma carga horária obrigatória no ensino médio de 800 horas. Então, se você multiplica isso por 3 anos, ou 3 vezes 8, 24. 2.400 horas era o nosso ensino médio obrigatório antes da reforma. Aí eles alteram esse artigo. O que eles fazem? Eles dizem, olha, agora vai passar a ser 1.400 horas. Então, quando você multiplica 1.400 horas vezes 3, o que acontece? Vira 4.200 horas. Uau! Você sai de 2.400 horas para 4.600 horas. É claro que você vai ter que virar tempo integral. Entendeu por que mexeu no Fundeb? Entendeu por que instituiu política de fomento? Porque você antes tinha um aluno num tempo e agora com esse tanto de horas você vai ter que ter o aluno em tempo integral. E vai envolver logística de alimentação, de extensão de carga horária do profissional, limpeza, você tem uma série de custos agregados aí e de coisas que você tem que organizar para ofertar. Mas eles colocaram então uma vírgula de 1.400 horas, podendo funcionar por um período máximo de 5 anos com 1.000 horas. Então, aí a gente deu aquele alívio. Nossa, já deu uma melhorada. Então, hoje no Brasil, o ensino médio obrigatório é de 3.000 horas. Por quê? Porque você está com concessão para funcionar com 3.000 horas durante 5 anos. Mas a gente não sabe como que vai ficar depois, porque o artigo que foi mudado para 1.400. Então, está muito claro que a gente vai ter que caminhar aos poucos para virar 1.400 horas. E como que você vai distribuir essas 3.000 horas? Não é aleatório da sua cabeça, não. Então, eles deixaram normatizado como que vai ser a oferta. E vai ser da seguinte forma. Hoje a gente tem ali as disciplinas obrigatórias e a gente vai passar a ter o seguinte, 1.800 horas, que é um teto máximo, vai ser de BNCC. Então, veja bem, a lei estabeleceu um teto máximo para a base nacional. Significa que eu posso ofertar 1.400, 1.000. Eu posso ofertar até 100 horas se eu quiser. Porque a lei disse assim, não poderá passar de 1.800. Ela não estabeleceu um teto mínimo. Mas todas as escolas que eu conheço, a grande maioria das escolas, vai trabalhar com 1.800 horas. Sabe por quê? É mais acertado, é mais fácil para a escola trabalhar com as 1.800 horas de BNCC, porque todos os estudantes vão fazer BNCC. É a formação geral básica. E aí, depois, os alunos vão escolher. A gente chama parte flexível do currículo. O MEC quer que o aluno seja protagonista, quer que o aluno escolha. E como que ele vai escolher? Como que vai ser a oferta? A oferta vai ser... os itinerários têm que fazer um diálogo com as 4 áreas do conhecimento. O aluno, então, vai escolher qual área que ele quer seguir no itinerário e também a possibilidade do ensino técnico. O itinerário, eu não sei se está tampando, eu estou até tirando aqui. Ele vai ter que ter um mínimo de 1.200 horas. Então, veja que é diferente. BNCC, teto máximo. Itinerário, teto mínimo. Máximo de 1.800, mínimo de 1.200 no itinerário. Eu posso fazer itinerário de 1.400 horas? Pode. Posso fazer itinerário de 3.000 horas? Pode. Se os meninos for dormir na escola, pode. Porque se você for fazer de 3.000 horas, eu estou caricaturando para você entender que não importa se você tiver uma carga horária maior, você vai poder jogar essas horas nos seus itinerários.
Aí vamos ver, então, como é que ficou a BNCC. A BNCC é a Formação Geral Básica. Ela veio ali, ó, 4 áreas do conhecimento. Cada área tem uma competência específica da área. Então, se você dá aula de geografia, você vai lá em humanas, lê a competência específica da área de humanas. Eu te aconselho a ler a BNCC toda, mas é claro que você vai ter que olhar a sua área de influência também e dominar. Aí ele vem ali embaixo com uma matriz de habilidades. O que que acontece? Ele não veio com componente curricular ano a ano, igual a base até o 9º ano. Até o 9º ano, a BNCC tem uma matriz só de história, tem uma matriz só de geografia. Na BNCC do médio, não, ela tem uma matriz de humanas. Como diz a expressão aí que está usando, você que lute para se encontrar lá dentro das humanas, meu filho. Você que lute para se encontrar dentro das linguagens, porque está tudo ali. E aí você tem uma matriz de habilidades da área e você tem os itinerários formativos e o ensino técnico. Então, essa estrutura aqui, ela vai ter que ter, no máximo, 1.800 horas. Aí, vamos lá, como é que está organizado. Deixa eu pôr isso aqui. Eu quero saber, Lucas, se está tampando os quadradinhos, está tampando o slide? Não, Priscila, aqui está tudo certo. Tá? Porque para mim eu estou tampando o slide aqui. Então, ótimo, maravilha. Essa daqui é a estrutura dos eixos estruturantes. Porque os itinerários formativos, gente, eles têm regra. Muita gente está achando assim, eu vou fazer o itinerário que der na minha cabeça. Vou fazer um itinerário de boliche. Você pode fazer um itinerário de boliche, mas você vai ter que colocar uma matriz dos eixos estruturantes, que são 4, investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção na realidade, empreendedorismo e projeto de vida. Esses 4 eixos você vai encontrar no referencial de elaboração dos itinerários. Lá você vai encontrar uma matriz que tem o quê? As competências gerais de cada eixo e eles têm também as áreas do conhecimento. Então, esse documento é uma perspectiva cruzada. Você vai ter que pensar assim, ó. Vamos tentar explicar aqui visualmente. Aqui, nessa coluna aqui, você tem os eixos. Então, aqui, ó, investigação científica, processos criativos. Imagina um quadro com linhas horizontais e os eixos passando aqui com as habilidades daquele eixo. Aqui em cima você tem as áreas: linguagem, matemática, humanas e natureza. É cruzada. Investigação científica. Quais habilidades podem ser trabalhadas em linguagem? Então, ela vai passando de forma o quê? Transversal. Então, você vai perceber, esse quadro está lá no referencial. Olha para ele, veja as habilidades do eixo e como que essas habilidades podem contribuir com cada área do conhecimento. E aí você pode montar o seu itinerário de boliche, desde que você obedeça o que está proposto no eixo estruturante, ok? Aí esses eixos aqui, eles deverão compor os itinerários formativos que devem ter no mínimo 1.200 horas. Então, qual que é a lógica da reforma? A lógica da reforma é até 1.800 horas de BNCC e o resto de itinerário formativo. Todo mundo está falando 1.200, mas se você tiver uma carga horária acima de 3.000 horas, o seu itinerário vai ter mais horas. Então, o que vai determinar o número de horas dos seus itinerários é a sua carga horária. Se você trabalha com 3.000, seu itinerário vai ter 1.200. Se você trabalha com mais, o seu itinerário vai ter mais. Não pode fazer mais de 1.800 horas na BNCC, ok? E outra coisa que não pode é você pegar a matriz da BNCC e falar assim, quer saber? Eu vou pegar ali, eu vou dar uma maquiada ali, vou pegar tudo que eu formatei ali para a base nacional, já vou jogar ali no itinerário para dar uma aprofundada, para dar uma fixada, para dar sei lá o quê, vou jogar mais do mesmo. A lei não permitiu. A lei disse que você não vai repetir aquilo que você deu na BNCC, que o itinerário tem outra função de aprofundamento na área que o estudante escolheu, tá bom? Então, preste atenção nisso, o itinerário tem outras habilidades, é outra pegada. O menino que fez lá em cima é coletivo, lá embaixo já não é coletivo, não são todos os alunos que vão cursar os mesmos itinerários.
e nem os mesmos interesses. Se o menino escolheu linguagem, não faz sentido ele ficar estudando as mesmas coisas do menino que escolheu matemática, por exemplo. Tá bom? Bom, resumo. O resumo está aí. A organização do ensino médio. Você tem uma formação geral básica, que é a BNCC. Essa formação geral básica, gente, o que você tem que entender? Houve uma redução de carga horária aí. As pessoas, não, se a carga horária aumentou. A carga horária geral de todo mundo diminuiu. Vocês lembram que a gente tinha dito que o ensino médio era de 2.400 horas? A gente tinha 800 horas em cada ano. A gente tinha 2.400 horas para trabalhar tudo com todo mundo. Agora a gente tem 1.800 horas. Quer dizer, você teve uma redução da oferta coletiva. Isso vai impactar em quê? Vai impactar na oferta de aulas para o seu professor. O professor vai perder aula? Não necessariamente. O professor que vai perder aula é aquele que não estiver antenado com o projeto da escola e não se colocar no itinerário. Porque se ele se colocar no itinerário, se ele escolher algum itinerário, ajudar a organizar alguma forma de oferta, de coisas que ele consiga dar, ele vai aumentar a carga horária. A carga horária aumentou quando a gente faz o cômputo do itinerário. Mas se você ficar só na formação geral básica, a carga horária diminuiu. Então, você tem ali 5 itinerários formativos, que são possibilidades de oferta, com arranjos diversificados, que tem ali o aprofundamento, a ampliação daquilo que foi visto na BNCC, e você tem ali as 4 áreas do ensino técnico. A escola não é obrigada a oferecer o ensino técnico, ela vai oferecer o ensino técnico se ela quiser. Tá? Ela está autorizada, legitimada a oferecer, mas ela não é obrigada a oferecer. E você tem ali os itinerários formativos que devem ser organizados, além de fazer um diálogo com as 4 áreas do conhecimento, de ter expoência de alguma área, porque esse menino vai escolher o itinerário pela área de interesse dele, o que ele vai querer ser lá no futuro. Se ele vai querer ser um engenheiro, provavelmente ele vai escolher um itinerário de matemática. Se ele quer medicina, provavelmente ele vai escolher um itinerário de ciências da natureza. Mas tem que chamar a ciência da natureza? Não, mas tem que dialogar com a área. O menino que quer medicina, ele tem que ir para um itinerário que tenha expoência da área que ele vai cursar lá no futuro. Priscila, só te interrompendo, porque tem algumas dúvidas aqui. A escola ela pode escolher esse itinerário formativo ou precisa ser todos? Não, a lei diz que ela tem que ofertar no mínimo 2, pelo seguinte: o MEC não abre mão da escolha do aluno. O cerne, o DNA da reforma é o protagonismo. O aluno vai escolher o caminho dele segundo o seu projeto de vida. Então, se você quiser entender a reforma, o aluno tem que ser levado a entender o seu projeto de vida e a escola tem que ajudá-lo a desenhar esse caminho e seguir este caminho. Portanto, ele vai escolher, não é você que vai escolher para ele. Ele vai escolher aonde? No itinerário. Tem aluno achando que vai escolher tudo. Tem aluno falando, vou escolher que eu não quero matemática. Não. A parte comum, gente, essa parte azul aí do slide, a formação geral básica, ele não escolhe, não. Ele matricula, ele já está nela. Tá? Ele vai escolher o lado de cá. Aí a lei diz que a escola tem que oferecer no mínimo 2 itinerários. Por quê, gente? Se você oferecer um itinerário, ele vai escolher qual? Ele vai escolher o que você tem. Então, por isso a lei diz, você tem que oferecer no mínimo 2 itinerários. Agora, como você é uma escola que não quer perder um aluno, você fala assim, eu vou oferecer português e matemática. Porque português e matemática, segundo a lei, é obrigatório nas 3 séries lá na BNCC. As outras disciplinas são obrigatórias, os outros componentes, mas não necessariamente nas 3 séries. Vou oferecer um itinerário de matemática e outro de linguagem. Não, mas e o aluno que quiser ciência da natureza, você vai perder? Então, o que a lei permitiu? Que você faça itinerários integrados. Você pode fazer um itinerário de matemática com natureza, pegando as habilidades das 2 áreas e fazendo os eixos estruturantes ali dentro, e você pode fazer um itinerário de linguagens com humanas. Porque aí qualquer percurso que o seu aluno quiser, você tem na escola, tá bom?
Outra coisa que vai reger a organização e que também a BNCC obriga é você olhar os temas transversais contemporâneos e integradores. O que é isso? Isso é de comer, de passar no cabelo? Isso é o seguinte, gente, é uma releitura dos temas transversais dos PCNs. Qual é a diferença? A diferença é que eles foram ampliados. A diferença é que eles têm a palavra integradores, porque eles não querem que você trabalhe os temas transversais como se fosse um apêndice no currículo, uma parte. Ah, vão agora parar aqui, vão trabalhar a questão da educação financeira. Não, eles querem que ele seja integrado ao currículo. Então, quando você for fazer o seu itinerário formativo, você vai olhar a matriz que está descrita lá das competências gerais e as habilidades que o eixo estruturante tem de contribuição em cada área. Você vai olhar a questão dos temas integradores, porque você vai precisar fazer uma integração. Deixa eu mostrar para vocês. Eles foram reformulados da seguinte forma. Eles foram colocados em grandes campos. Meio ambiente. Meio ambiente é um campo ali de tema transversal contemporâneo. E lá dentro você tem microcampos. Então, dentro de meio ambiente, você pode trabalhar educação ambiental e educação para o consumo. Ciência e tecnologia, você tem ciência e tecnologia lá dentro. O multiculturalismo, que tem a diversidade cultural, a educação para valorização. E o meu está tampando aqui, gente. Espera aí que eu vou tirar um quadradinho aqui. Multiculturalismo nas matrizes históricas. Aí você tem aqui cidadania e civismo. Então, olha só, são macrocampos e dentro desses macrocampos você tem os microcampos que você pode olhar para formatar o seu itinerário. Tem tanta possibilidade. Olha aqui, vida familiar e social, educação para o trânsito, educação em direitos humanos, direitos da criança, processo de envelhecimento, respeito e valorização aos idosos. Dentro do eixo macro de economia, tem trabalho, tem educação financeira e tem educação fiscal. E dentro da saúde, tem saúde, educação alimentar e nutricional. Qual que ficou a diferença do outro tema transversal? É que esse daqui, ele procurou mirar-se na proposta da base de ser área, de ser transdisciplinar grandão, com possibilidades lá dentro. Aqui também, você tem um campo enorme da saúde e você vai transitar lá dentro, trabalhando alguns eixos que você pode eleger para compor o seu itinerário e que dialogue com os temas integradores, ok? Os itinerários formativos. Vamos lá, isso que está tirando o sono do povo. Como é que a gente vai fazer esses itinerários formativos? Primeiro, o que a lei diz? As diretrizes dizem que itinerários são um conjunto de unidades curriculares. Então, olha só, eu coloquei de fundo aí esse Lego, que são pecinhas que se encaixam. Cada pecinha dessa é uma unidade curricular. E você vai juntar essas unidades curriculares e você vai formar um itinerário formativo. Ele não necessariamente precisa ser ele todo de 1.200 horas de uma coisa só. Você pode fazer várias unidades curriculares e compor aquele itinerário ali, ok? Bom, vamos ver aqui então. Deixa eu ver o que eu fiz. O que a gente vai observar na hora de elaborar um itinerário? Primeiro, você vai olhar a matriz de habilidades lá do referencial de elaboração. Lá tem uma matriz. Depois, você vai olhar os eixos estruturantes. Lá nesse referencial, gente, cada eixo está explicando o que é a expoência do eixo, o que é para trabalhar naquele eixo, qual que é o objetivo. Ó, o processos criativos, ele tem uma expoência enorme de linguagens. É criatividade, teatro, linguagem, poemas, escrita. O mediação e intervenção na realidade tem uma expoência, um diálogo grande com ciências humanas. É o aluno identificar problemas sociais, fazer mediações, intervenções. Lá, o de investigação científica tem um diálogo enorme com ciências da natureza. É o menino pesquisar, é o menino fazer ciência, é o menino se transformar realmente num agente de pesquisa e ele fazer a questão de investigação científica. Então, e lá no empreendedorismo e projeto de vida, a perspectiva lá do empreendedorismo não necessariamente é o menino montar uma empresa, gente, porque ela está linkada com o projeto de vida.
você vai ver que lá dentro é o menino descobrir o caminho dele. O maior empreendimento do ser humano é a própria vida. É essa leitura desse eixo que eu faço. De que lá dentro o menino vai se conhecer, identificar o seu caminho, as suas possibilidades, fazer projetos para poder potencializar e desenvolver o seu projeto de vida. Aí a gente vai falar um pouquinho disso aqui mais para frente. Aí nós temos algumas possibilidades de desenhos desses itinerários. À frente de currículo do CONSED, o CONSED, né, o Conselho de Dirigentes Estaduais de Educação, então cada estado tem o seu secretário de educação. A reunião desses secretários aí é o CONSED. O que acontece, gente? Quando a Base Nacional Comum Curricular foi homologada e a reforma do ensino médio foi transformada em lei, que ela nasceu como medida provisória primeiro, eles então fizeram o seguinte percurso: ó, nós estamos lançando aqui a base, só que a base não é currículo. A base ela pode até ser uma reguladora de currículos, porque você tem que construir o seu currículo em cima da matriz da BNCC, mas ela sozinha ela não é currículo, tá? Então, a base ela é norteadora dos currículos para elaborar. Cada estado teve um prazo de 1 ano para elaborar o currículo. A base lá do 9º ano, o currículo dos estados já está pronto e entregue. Do ensino médio atrasou por causa da pandemia. Mas o estado ia pegar aquela matriz da BNCC, ia construir o seu currículo, ia formar o seu ensino médio. O CONSED deu essa sugestão aí, isso não é lei, tanto que muitos artigos falam assim, sugere-se que seja feito assim, porque o estado ele tem autonomia para formatar. Ele não tem autonomia para falar, vou descartar a BNCC. Não pode. Vou fazer itinerário fora dos eixos estruturantes. Não pode. Ah, eu vou fazer aqui da minha cabeça, não vou pôr esse negócio de bobagem, tema integrador, não. Não pode. Você tem a regulação do que tem que constar, mas você vai transitar ali. Então, o CONSED, ele deu essa sugestão aí para os estados. Aí a maioria dos estados vai seguir. Como a gente está conversando aqui com a rede privada, eu particularmente penso que a rede privada, deixa eu voltar aqui antes de explicar, que a rede privada não deveria fazer igual a rede pública, não. Tá? Eu acho que a rede privada, gente, está tão sensível o toque aqui, ela deveria fazer diferenciais. Então, alguns estados vão fazer isso aí. Formação geral básica, 1.800 horas, todo mundo, todos os alunos vão fazer. Itinerário formativo vai ser dividido em 3 percursos. Trilhas de aprendizagem, que são os aprofundamentos, que são as expansões daquilo que ele viu lá em cima, não são mais do mesmo, não pode ser. Você não pode maquiar e colocar mais do mesmo aí, tá? Eletivas, qual é a proposta das eletivas? São as unidades curriculares de menor duração. O menino vai escolher eletiva, não necessariamente, gente, a eletiva, diz lá no texto da sugestão do CONSED, que ela vai ser uma coisa para o aluno aprofundar na aprendizagem da área que ele quer. A eletiva pode ser uma coisa mais o quê? Descontraída, para a vida. Fala que a eletiva é para a vida. Exemplo, se você vai fazer uma eletiva lá, por exemplo, de gastronomia. O menino escolheu uma área lá, mas ele quer fazer gastronomia para ele aprender como que corta os alimentos. Aí você faz o tema integrador de saúde, onde você está trabalhando alimento. Então, dentro da sua eletiva de gastronomia, você linka com o tema integrador da saúde, pega o microcampo de alimentação lá, nutricional, e vai trabalhar a propriedade dos alimentos, como que conserva, como que corta, quais que comem, quais que combinam. Faz uma eletiva. Qualquer menino pode fazer essa eletiva. O da matemática, o da natureza, o de linguagens, o de humanas. As eletivas, elas podem até dialogar com as áreas do conhecimento, não tem problema, mas elas também podem ser mais leves. Você pode fazer outros formatos, e as eletivas, geralmente, elas serão unidades curriculares menores. Eles aconselham lá no documento que o menino faça pelo menos 2 eletivas por ano. Então, você pode fazer uma durando 6 meses e a outra durando 6 meses. Aí você vai desenhar as suas eletivas. Você pode oferecer 2, você pode oferecer 10. Eu conheço uma escola que tem 64 eletivas. E os alunos escolhem qual que der turma é montado. Então, existe todo um edital, olha, tem que ter no mínimo tantos alunos para montar a turma. E os alunos se mobilizam, então escolhe aquele portfólio.
E o projeto de vida, na proposta do CONSED, ele veio como obrigatório, como um itinerário obrigatório, como uma unidade curricular do itinerário. Então, como o projeto de vida na lei da reforma é obrigatório, eles escolheram colocar projeto de vida aí como unidade curricular, com 2 aulas semanais, como realmente uma unidade curricular a ser cursada. Agora, a lei permite, ela não fala que você é obrigado a fazer o projeto de vida em forma de aula e com carga horária. Há pessoas que estão integrando o projeto de vida direto na sua formação básica lá, fazendo interfaces e integrações com aquilo que vai ser feito. Então, esta aqui é a sugestão do CONSED. Aí, nós temos aqui uma proposta piloto que está acontecendo em Minas, em algumas escolas escolhidas, que não está validada ainda, eles já resolveram dividir diferente. Mantiveram as eletivas e o projeto de vida, mas lá em cima, tá vendo? Eles não fizeram aquelas de aprofundamento, trilhas, não. Eles fizeram essas atividades aí que eles chamaram de integradoras. E dentro das integradoras vai ter uma parte, umas unidades curriculares que serão de nivelamento. Por quê, gente? Porque na rede pública chega menino de tudo quanto é jeito. Tem menino no ensino médio que não sabe nem ler direito. Tem menino no ensino médio que está com defasagem matemática. Então, eles vão fazer uma avaliação diagnóstica. A lei também diz que é necessário que no ensino médio você fique sempre valendo-se de avaliações diagnósticas para que você possa identificar. Como a gente vai fazer um formato mais disruptivo, é importante que você garanta que a intenção educativa do itinerário esteja realmente proporcionando a aprendizagem. Então, você vai ter ali atividades de nivelamento, estudos orientados 1 e 2, que seria o aprofundamento ali das áreas, da área que o menino escolheu, tutoria, que é uma parte de tirar dúvidas, e práticas experimentais, que seriam uma parte prática ali desse percurso. Ficou muito bacana. Aí você tem a eletiva, o projeto de vida, e você tem ali uma coisa que eles fizeram que eu achei muito legal para a rede pública, mas na rede privada também eu acho que dá, que é uma unidade curricular de pós-médio, que tem ali uma expoência em preparar para o Enem e estudar mundos e temas do século XXI. Essa unidade curricular vai acontecer somente na 3ª série, onde o aluno está na reta final aí, e ele vai ter que se preparar, então, mais aprofundado para fazer o processo seletivo, que é o Enem, tá bom? O outro formato que a gente tem é São Paulo. São Paulo optou por fazer um percurso de tecnologia. O projeto de São Paulo é todo conectado com a tecnologia. Eles entendem que a tecnologia não pode ficar de fora do ensino médio. Porque o aluno que é da rede pública, onde que ele vai aprender essas coisas? Gente, onde que ele vai ter acesso a isso? Na escola. Porque na vida ele não tem. A gente está vendo na pandemia a realidade dos alunos. Tem aluno que não tem dispositivo, não tem sinal de internet. Então, o governo de São Paulo fez um ensino médio com percursos de tecnologia, manteve as eletivas. Essa ideia das eletivas, gente, é ótima. Eu acho que todo mundo vai fazer isso. Sabe por quê? Porque a eletiva dá para a escola a possibilidade de fazer um formato conectado com o seu público-alvo. Você vai ouvir os seus alunos, você vai ouvir a sua comunidade, você vai ver o que é interessante e importante para aqueles alunos. E você vai poder produzir, né? Você nem precisa comprar eletiva. Você mesmo pode produzir, é uma forma que você tem de garantir o seu professor. O seu professor vai propor, ele vai criar algumas eletivas. Então, a gente quer falar aqui para os professores, para os gestores, falarem para os seus professores, ajudarem vocês a criar esse ensino médio. Não tem como uma pessoa construir um ensino médio sem ser especialista. Olha só, eu não sou historiadora, eu não sei nada de química, como que eu vou construir um itinerário? Eu sou pedagoga, sou consultora, mergulhei na reforma, domino a legislação, o freio, a organização, mas não me põe para fazer recheio de química, de física, porque eu não sei fazer recheio, eu não sou especialista. Então, percebam que você, ao desenhar o seu ensino médio, você vai ter que pedir a ajuda dos seus professores. Os seus professores, gente, eles podem ajudar vocês a formatar as eletivas. E ele vai dar aquela eletiva, quer dizer, ele está se garantindo ali no projeto, tá bom? A lei diz que a gente pode oferecer 2 tipos de itinerário, tá? O propedêutico e o técnico.
o propedêutico é a continuidade de estudos, é o das áreas do conhecimento. E o técnico é facultativo. Tem instituição que vai trabalhar com o itinerário técnico, principalmente Sistema S. O Sistema SESI vai trabalhar com o itinerário técnico. Você tem aí o SEBRAE, que vai trabalhar com o itinerário técnico, que eles já têm essa essência. E eu coloquei esse vermelho aí, gente, o acadêmico e fluido, esse vermelho não tem na lei, tá? Isso daí foi eu que inventei para ficar mais claro para a gente possibilidades. Olha só, o propedêutico é o da área do conhecimento. A gente sabe que tem a matriz da área do conhecimento lá do itinerário, a contribuição do eixo em cada área, tem as habilidades ali. Aquilo ali precisa ser trabalhado. Então, como que eu coloquei aqui? Vamos entender uma coisa. Eu peguei aqui duas habilidades da BNCC. Então, lá em cima, na parte comum, todo mundo trabalhou essas duas habilidades aqui, porque ela é da BNCC. A primeira habilidade, elaborar roteiros para a produção de vídeos variados, vlog e tal, podcasts. Vê que lá em cima, em língua portuguesa, quando ele trabalhar com textos multimodais, que está, assim, em grande expoência no BNCC, ele vai aprender a fazer roteiro de vídeo, ele vai aprender a fazer um podcast, a fazer uma playlist comentada, tudo isso é trabalhado como tipo textual lá em cima. Outra coisa, utilizar softwares de edição de textos, de fotos, de vídeos. Todo mundo vai aprender a fazer roteiro de vídeo, fazer roteiro de áudio, playlist comentada. Todo mundo vai aprender a editar vídeos, textos, ok. Por quê? Porque lá quando ele escolheu o itinerário, suponhamos que ele é de ciência da natureza. E ele fez no eixo investigação científica. Ele fez alguma investigação, alguma pesquisa, ele vai ter que publicar isso. Ele pode publicar em forma de vídeo, ele pode publicar em forma de áudio, ele pode criar um blog, ele pode fazer um podcast, ele já aprendeu lá em cima. Todo mundo aprendeu a fazer isso, porque todas as áreas vão precisar disso. Então, a gente vai aproveitar que todo mundo aprendeu isso e a gente vai dar algumas expoências lá embaixo. Então, olha só a proposta do fluido e do acadêmico que eu falei lá em cima. De onde que eu tirei esse negócio do fluido, gente? Eu me inspirei no Bauman, nos tempos líquidos, né? Que ele fala que dos tempos líquidos, da fluidez, da conformação das formas, dos relacionamentos, da volatilidade. Então, uma coisa mais leve. E aí eu acho que o itinerário, gente, ele tem que ter uma parte fluida. Ele tem que ter uma parte para o aluno falar assim, ai, está quase chegando a hora dessa oficina que eu escolhi, ele tem que desejar aquilo. Então, eu chamei isso de fluido, tá? Então, veja aqui, esse itinerário, eu propus assim, ele tem 600 horas obrigatórias e 600 horas de livre escolha. Então, o menino já fez a primeira escolha, como é que não abre mão, ele escolheu para qual área que ele vai. Matou, fechou, bateu o martelo. Mas ele vai ter outra escolha lá dentro, olha que bacana. Lá dentro, essas 600 horas fluidas, elas funcionam mais ou menos como eletivas. Então, olha aqui como seriam essas unidades curriculares aqui. O menino tem ali, as partes roxas escuras, são partes obrigatórias no itinerário. Ele escolheu ali linguagem, ele vai ter que fazer a unidade curricular de textos multimodais que foi elaborada para aquele itinerário dentro do eixo estruturante, por exemplo, de processos criativos. Ele vai ter que fazer projeto de vida, que é uma unidade obrigatória. Ele vai ter que fazer ali a produção de texto, que foi pensada como unidade curricular desse percurso de linguagem, e a gramática foi pensada ali. Mas ele também vai escolher uma parte que ele vai aplicar. Então, olha só, ele faz os textos multimodais, que é uma parte obrigatória do itinerário, é uma unidade curricular. Lá ele aprendeu na BNCC, lá em cima, ele aprendeu a fazer roteiro de vídeo, roteiro de podcast, aprendeu a editar o software. Ali nos textos multimodais, ele vai o quê? Aprofundar e ampliar. Aí ele vai criar um roteiro mais robusto, ele vai criar um roteiro para vários tipos de peça teatral, por exemplo. Ele vai trabalhar com vários gêneros e aí ele vai aplicar isso na parte fluida. Então, ele faz o texto multimodal, faz o roteiro dele e aplica na oficina de vídeo.
Aí lá na oficina de vídeo ele vai filmar, ele vai fazer a parte prática. Ou seja, a gente tem ali o acadêmico e aqui o fluido. Então é uma forma que a gente tem de integrar. E aí, como que eu faço para integrar um tema contemporâneo, por exemplo, aí? Eu tenho aqui várias possibilidades. Eu posso trabalhar com o eixo de mediação e intervenção na realidade aqui, onde ele vai produzir um texto para fazer uma denúncia da violação de algum direito humano que esteja acontecendo. Uma nação que trabalha com mão de obra escrava, fazer a denúncia de alguma violação de direito de um deficiente, por exemplo. Ele vai gravar um vídeo sobre isso. Então, olha só, já coloquei um eixo de mediação, um tema integrador de cidadania. Ele pode fazer uma denúncia de desmatamento, eu pego o tema integrador, o quê? De educação ambiental. Quando ele for fazer isso, ele for fazer um plano de ação, de comunicação para denunciar isso, ele pode fazer uma planilha de custo, quanto que isso vai custar. E aí ele pega lá, então, na área de economia, a questão das planilhas da educação financeira. Então, vejam que quando a gente vai fazer o itinerário, a gente tem tantas possibilidades de integrar. Então, você precisa olhar para os documentos, porque está cheio de ideia lá, tá bom? Quero mostrar para vocês, para a gente encerrar aqui, um itinerário não, é um formato inovador de eletivas que já está acontecendo na prática. Eu sempre gosto de trazer nas minhas palestras, gente, algo real. O que a gente sabe é que tem muita gente que conta umas vantagens, conta umas mentiras, fala que está fazendo e acontecendo, quando você vai ver, gente, é tudo mais do mesmo. Então, essa escola, o Colégio Santa Maria aqui de Minas, porque eu tenho grande paixão, estive com o Santa Maria ano passado, eles me convidaram para a gente construir as matrizes deles, estive com toda a equipe, eles têm 13 unidades, são 9 unidades regulares e as obras. É uma equipe muito séria, uma equipe muito bacana, eu quero agradecer de público a Juliana, que é a responsável pela gestão de toda a rede, que me permitiu compartilhar esse exemplo aqui. Então, eu partilho com a autorização deles, e em conversa com eles detalharam o projeto, o que eles estão fazendo esse ano de forma experimental, justamente para calibrar aí essa oferta das eletivas. Os alunos esse ano já estão podendo escolher eletivas por áreas do conhecimento. Como que funciona? São 2 horários no dia, os 2 últimos horários são destinados para as eletivas. Vejam que em linguagens eles têm 2 disciplinas eletivas. Comunicação e estratégia, falando com a câmera, e processo criativo. Em matemática, eles têm 2 eletivas, então assim sucessivamente. Olha que interessante em ciência da natureza. Cérebro, emoção e comportamento. Então, essa eletiva aí, ele trabalha com yoga, meditação, é trabalhar a gestão das emoções. Então, quer dizer, o menino, mesmo que ele vai para o itinerário de matemática, ele pode também falar, eu vou fazer essa do cérebro das emoções porque eu me interesso por ela. E ele faz, então, essas 2 eletivas ao longo do ano. Ele vai escolher e ele faz nos 2 últimos horários. Ele trabalha com a eletiva, então eles já estão com uma experiência positiva em relação à oferta. O menino recebe um e-mail com o detalhamento de cada disciplina eletiva para ele saber o que vai ser trabalhado lá. Ele faz a escolha de uma das 2 para trabalhar no primeiro semestre, depois a outra no segundo semestre. E o pai também pode acompanhar tudo que está sendo oferecido. E o que foi relatado também pelo diretor Haroldo, com quem eu conversei, na unidade do Haroldo é que está acontecendo isso, ele me relatou do retorno dos alunos. Ele falou que os alunos estão adorando. E o que eu achei mais bacana foi o processo de construção. Como que o Haroldo fez, que é o diretor? Ele foi muito acertado na estratégia. Ele foi e conversou com todos os alunos primeiro, sem professor, sem ninguém, ele ouviu. Ele fez uma escuta. Ele ouviu as queixas dos alunos, ele ouviu também aquilo que o aluno gosta na escola para permanecer. Ele ouviu o que o aluno gostaria que tivesse na escola que não tinha. Então, olha lá, oficina de debate, simulações, produções, os alunos querem conversar, os alunos querem debater, os alunos querem criar. Tem aluno que fala, nossa, eu quero fazer teatro, eu quero fazer criações, eu sou uma pessoa que eu gosto da arte, então fez uma eletiva de processo criativo. Então, olha só
que com a escuta eles acertaram na oferta. Depois eles foram ouvir os professores. Eles foram ouvir o quê? Dar uma devolutiva do que o aluno falou de positivo, valorizar esse corpo docente e escutar o corpo docente também. Você não faça as coisas sozinho. Se você colocar tudo na sua cabeça, gente, a chance de dar errado é grande. Então, olha só como é que ficou bacana. Eles construíram 2 eletivas para cada área, os meninos estão escolhendo e está rodando esse projeto aí exitoso. Fica aí uma sugestão para você também começar a rodar algo experimental. Com a pandemia está difícil. O que você não pode fazer é cruzar os braços e esperar a chuva cair na sua cabeça. Não vai cair um itinerário na sua cabeça não, tá? Sinto muito em informar, mas você que lute. Vai ter que sentar, vai ter que estudar. Então, eu estou encerrando já, quero voltar a convidar vocês para minhas 4 lives semana que vem, segunda, terça, quarta e quinta, 1 hora de live todo dia, 19 horas no meu canal no YouTube. Se inscreve, www.priscilaboy.com.br, tá bom? O nosso maior desafio é atender as demandas do mundo atual, não só as demandas das juventudes, mas do mundo atual. O que o mundo está pedindo? O que o mundo está exigindo desses jovens e também os anseios aí das juventudes. Tá? Agradeço muito aí e me disponho aí, Lucas, para responder. Muito obrigada pelo convite, por quem está aqui com a gente. Deixa eu tirar o compartilhamento aqui, e aí eu começo a ver isso, ver o chat, ver as pessoas. Ótimo. Priscila, Pronto. muito obrigado pela sua contribuição, sempre tão esclarecedora, né? Algumas dúvidas aqui. A primeira é uma pergunta que surgiu logo no início, que é, com essa pandemia, a data de implantação da BNCC para o ensino médio continua ou não? Não mudou nada? Continua. Tá, deixa eu só fazer uma correção aqui que está no chat, que eu não falei, que o Colégio Santa Maria da Pampulha também está aplicando esse modelo, tá? Das eletivas. São piloto lá no Coração Eucarístico e na Pampulha. Eu não tive a oportunidade de conversar com a diretora da Pampulha, mas o Haroldo relatou que está acontecendo nas 2 unidades e que os 2 diretores estão à frente, a quem eu agradeço e parabenizo aqui pelo trabalho, viu? Bom, não houve, Lucas, ainda nenhuma manifestação do governo em relação à revogação de prazos. O que houve foi pelo contrário, foi a publicação da Política Nacional de Avaliação. E lá na política de avaliação, eles falaram que vai ter a nova matriz do Enem, que o SAEB agora vai ser seriado. É uma coisa que a escola precisa prestar atenção na matriz desse SAEB, porque ele também vai ser ingresso na universidade. Então, não houve ainda nenhuma manifestação do governo de que vai retroceder na data. O que a gente sabe, de forma não oficial, é que a nova secretária de Educação Básica, que é a Ilona, que ela pretende fazer algumas modificações na clareza daquilo que está nos materiais, porque eu já falei que a base está aberta, né? E que está difícil para a gente identificar ali dentro daquela matriz tudo. Aí eu queria dizer, então, para vocês que não houve nenhum movimento de mexer na data. A gente está com um ministro novo, a gente viu que essa semana que passou o ministro demitiu um monte de gente do ministério, de uma ala que não é a linha de pensamento dele. Então, se ele tem um novo pensamento, a gente não sabe ainda qual que é. Então, a gente tem que ficar, porque no Brasil, gente, tudo pode mudar em 5 minutos, a gente sabe disso. Então, vamos estar atentos. O pessoal está perguntando o material, essa live vai ser gravada e colocada no canal do Cinep, certo, Lucas? Certo, certo. Vai ser gravada e colocada no canal do Cinep, também disponibilizada para a Priscila colocar no canal dela, então vocês podem acessar onde vocês quiserem. Priscila, a Betânia, ela comentou sobre uma portaria, a portaria 458, de 5 de maio de 2020, que fala do SAEB e do Enem seriado, né? E aí ela falou, por favor, comente essa portaria dentro da proposta do novo ensino médio. Ah, tá. É Betânia? Betânia. Ô, Betânia, lá no meu canal, no Priscila Boy Consultoria, tem um vídeo de quase 25 minutos explicando essa portaria, tá? Pode procurar lá, mas eu vou explicar aqui de uma forma rápida. A Política Nacional de Avaliação, ela vai regular a avaliação que a gente chama de externa. Porque a avaliação externa, ela é o quê? Uma avaliação no país inteiro para construir os indicadores de qualidade. Então, a gente usa o SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica,
para construir o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação. O SAEB ele era feito sempre ao final de cada etapa. A gente tinha um SAEB no final do 5º ano, 9º ano, 3ª série, e a gente tinha um SAEB que era o ANA, que era a Avaliação Nacional de Alfabetização. Agora, eles substituíram o SAEB, o novo SAEB, ele vai agora ter uma avaliação de leitura no segundo ano do fundamental, não mais no 3º. E lá no ensino médio, quando eles faziam o SAEB, era no final da 3ª série, agora vai ser todo ano. Gente, isso é uma pista maravilhosa para nós, porque a matriz da BNCC do ensino médio, ela vem do 1º ao 3º ano, quer dizer, ela não tem recorte de ano. Então, você estava livre para transitar ali no currículo. Opa, mas agora o SAEB é ano a ano. Tem um SAEB na 1ª série, tem um SAEB na 2ª série, tem um SAEB na 3ª série. Quer dizer que se eu quiser que o meu aluno participe da entrada na universidade através do SAEB seriado, porque ele vai valer como ingresso na universidade, eu vou ter que olhar para a matriz do SAEB para fazer meu ensino médio. Então, você percebe que o governo arrumou uma forma de amarrar ano a ano o que vai ser dado? Eu sou escola, eu quero que o meu aluno entre na universidade. Eu vou ser louca de ignorar a matriz do SAEB e fazer minha matriz fluida lá? Não. O Enem vai continuar, porque não é todo mundo que vai começar a ser avaliado. No SAEB, você tem os egressos, você tem gente que já está fora da escola, mas o aluno vai fazer o SAEB seriado ano a ano e essa nota vai poder valer para ingresso na universidade, ok? Lá no meu canal tem um vídeo explicando a portaria toda. Priscila, mais uma pergunta, vou juntar duas em uma. Tá. Primeiro como é que ficam as formações dos professores na reforma do ensino médio? E se a outra se as universidades estão preparadas para formar professores adequados a essa nova proposta? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não, a formação fica a cargo na rede, nós estamos conversando aqui com a rede privada, tá? Uhum. Na rede privada fica a cargo da escola. O governo não vai financiar formação nenhuma para a rede privada. Não precisa esperar isso porque não vem, tá? Lá na lei da reforma diz que o governo vai ter que oferecer formações para os professores, continuada. Mas o governo falou, eu não tenho dinheiro. Então, gente, não tem dinheiro, não tem formação. Os estados estão aí fazendo algumas formações muito remotamente, tá? E como que fica essa questão da formação inicial, que aí é com a universidade. Já foi publicada a política de formação inicial das licenciaturas. Na política de formação, gente, o que acontece? Eles fizeram um núcleo obrigatório das 10 competências gerais da BNCC. Então, eles fizeram igualzinho o ensino médio. O ensino médio tem que olhar para as 10 competências gerais. Lá na universidade, o aluno vai fazer um núcleo comum, que é baseado nas 10 competências gerais, e depois ele vai escolher o caminho dele. Quem foi o relator dessa política de formação foi o Mozar Neves, do Conselho Nacional. O Mozar, eu recebi o Mozar lá no meu canal, numa live. Vai lá, procura a live do Mozar, que eu conversei com ele, ele explicou a política de formação toda. Então, lá na formação inicial, a base de formação das licenciaturas vai ser a BNCC, o formato do núcleo comum vai ser as 10 competências gerais e depois o aluno vai escolher o percurso. Então, a gente está com a esperança de que daqui 10 anos, esse menino que formar nesse novo modelo, ele chega para a gente, um professor que já entende essa perspectiva de áreas e de competências gerais, ok? Priscila, a última pergunta. Muitas pessoas criticaram a reforma do ensino médio por não ter resolvido o problema do excesso de conteúdo ou foco nas habilidades individuais. Você concorda? O que ainda poderia melhorar no ensino médio, mesmo após a reforma? Eu não concordo que ela não é que ela não resolveu o problema, na minha opinião. O ensino médio tem problemas, tá? Ela enxugou muito conteúdo, sim. Tá? Ela enxugou muito conteúdo. Se você for comparar, fazer uma paridade ali da matriz de habilidades e dos PCNs, ela enxugou muita coisa. E o que ela trouxe de novidade? Ela trouxe 4 competências gerais que são socioemocionais. Isso não era obrigatório no ensino médio. Então, agora, o meu currículo, além de ser ocupado com o conteúdo da matemática, da linguagem, ele também vai ter que ser ocupado com autoconhecimento, com autocuidado, com responsabilidade de cidadania. Eu vou ter que colocar isso dentro ali da minha organização. Então, você vai perceber que, primeiro,
Eu já relatei, houve um enxugamento de carga horária, saiu de 2.400 para 1.800. E houve ali uma proposta diferenciada, um enxugamento de conteúdo. Isso houve sim. Agora, o que é que essa pessoa deve estar falando, Lucas? Houve um enxugamento, aspas, porque as habilidades elas estão tão abertas que dá para você fazer 5 anos com uma habilidade. Por exemplo, desenvolver um aluno crítico e reflexivo em cima das questões ambientais. Poxa, isso daí dá para você desdobrar em quanto? Quanto de conteúdo cabe aí? Ela veio tão generalista, ela organizou de forma muito aberta. Isso vai fazer com que cada escola faça uma leitura do que ela vai colocar ali. Ela pode espichar ou ela pode reduzir. Ou ela vai ficar muito reducionista ou ela vai ficar muito prolixa. Então, ela não foi clara. Talvez a Ilona resolva isso, que ela disse que vai fazer algumas mexidas aí, talvez ela resolva isso fazendo matriz por componente. Por exemplo, porque ninguém está aceitando esse negócio de trabalhar por área, tá? Ninguém está aceitando. As escolas vão trabalhar por componente, as que eu atendo. Eu conheço muita escola, é uma amostra muito significativa. Elas não vão trabalhar, o professor não vai dar humanas, não. Ele vai continuar dando história, o outro vai continuar dando geografia. O PNLD tinha um edital por área, já vai retroceder, certo? Vai ser agora por componente, quer dizer, vamos aguardar. Priscila, queria te agradecer muito por esse tempo, quase 1h15 que você ficou aqui com a gente, agradecer sua generosidade, sua disponibilidade, seu carinho de sempre, dizer que o Cinep sempre está de portas abertas a você, agradecer a todas as pessoas que estão, agora a gente está com 98 pessoas, mas a gente chegou a 120 pessoas, 130 pessoas, então quero te agradecer demais por esse momento, viu? E dizer para você que o Cinep sempre vai estar de portas abertas. Eu que agradeço, eu também estou sempre disponível, precisou de mim, me chama. E dizer para as pessoas que estiveram aqui nessa noite para dialogar e prestigiar também a gente, agradecer muito e vejo vocês nas lives semana que vem. Lá no meu canal tem muita coisa de explicação, gente. Dá Tem uma muita olhada coisa. lá. No Instagram da Priscila também tem muita coisa. Sigam também o Instagram do Cinep nas redes sociais, que é @cinepmg. A gente acabou de receber a notícia nesse momento que o prefeito Alexandre Calil vai receber o Cinep amanhã, 16h, para conversar. Então vai ter Gente. muita novidade aí. A gente está com uma expectativa, né, para poder ver, né, pelo menos ter um norte aí para ver como é que vai se dar essa volta, quando vai ser, né? A Isso. gente precisa de um horizonte, claro, seguro, sem pressão, com todos, né, tomando todo o cuidado necessário. A gente entende de educação, mas a gente não entende de saúde. Então, a gente tem que estar bem norteado pelos órgãos públicos, né, para saber esse momento certo. Mas só dele ter aceito receber a gente já é uma alegria, né, para as escolas, é pelo menos um alívio. Então, sigam o Instagram do Cinep, que amanhã a gente vai colocar aí os desdobramentos desse encontro. Priscila, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? E a gente segue não só fazendo outras lives também, como acompanhando as lives da Priscila, que quase todo Combinado. dia tem uma inclusive amanhã de manhã, Amanhã, que a 8 Priscila vai da manhã, falar, gente. sobre o que ela não gosta na BNCC, não é isso, Priscila? Primeira vez que eu vou criticar a BNCC. 8 da manhã, o canal se chama De Quinta. Vai lá no meu Instagram que tem lá. 8 da manhã, Lucas, o povo me convida cedo. Se a gente tá com o olho inchado, é ruim, né? Mas Mas vamos lá, vamos encarar. educador geralmente acorda cedo e dorme É tarde. verdade. Tá bom, gente. Boa noite. Vai Obrigado, passar. Vamos Priscila. torcer, viu? Vai Sucesso passar para todo rápido. mundo. Tchau. Obrigado, gente. Tchau.